a palavra professor Zulf, também um dos maiores, possivelmente o maior especialista semicondutores do nosso país, para que ele possa também dar as suas contribuições. Professor Zulf, muito obrigado. É a sua palavra. Em 71, o Brasil já estava fim a fim produzindo seus chips. Nós pegávamos o mineral de silício, a gente purificava, a gente processava o ciclo Czochralski, a gente puxava lâminas de silício com 1 polegada ou meia polegada, a gente já tinha que fazer purificação de terras raras, a gente fez o projeto dos transistores no arranjo bipolar, esses arranjos transistorizados viraram circuitos analógicos, e esses circuitos analógicos foram encapsulados na Escola Politécnica e integrados em equipamentos de instrumentação. Acreditem, em 1971, 5 anos antes que a Coreia. O que aconteceu, gente? Bem, vamos lá. Antes de mais nada, semicondutor é hardware. E hardware é hard. Fazer semicondutor equipara-se a um recém-projeto desenvolvido por um país parecido com o Brasil, que é a Índia, que acabou de pousar uma sonda na Lua. É rocket science. Não é brincadeira fazer semicondutor. Então, para começar, se a gente está sentado aqui, a gente não está brincando. É um jogo pesado, e é um jogo hoje que cada dólar investido em semicondutor impacta 80 vezes a economia no mundo. Então, o mercado duro de semicondutores hoje está em torno de 500 bilhões de dólares. Esses 500 bilhões de dólares afetam hoje 40 tri da economia do mundo. 50% do PIB mundial é afetado por essa indústria. Bem, eu tendo a acreditar que o Brasil está entre as 10 economias do mundo. O Brasil não será a 10ª economia do mundo e vai cair fora desse jogo se a gente não investir em semicondutor. Simples assim. Esqueçam. Nós não vamos ter agronegócio competitivo, nós não vamos preservar a floresta, nós não vamos ter indústria automotiva, talvez a gente não tenha nem computadores. Caiba lembrar que, durante a pandemia, segundo informações do nosso colega Humberto Barbato, 85% da indústria eletroeletrônica brasileira sofreu com a falta de chips. 85%. Nós simplesmente mandávamos essas pessoas para casa. Nós mandávamos trabalhadores para casa porque não tinha chip. Então, semicondutor é hard e ele é o pilar fundacional da transformação digital. Gente, condição necessária para fazer transformação digital é ter chip. Se vocês não tiverem chip, vocês não vão fazer transformação digital. Esqueçam. Não tem transformação digital sem chip, sem semicondutor. E mais, os chips, eles são tecnologias inovadoras, portadoras de futuro. Capital intensivo. A gente precisa de capital intelectual humano. Isso é muito interessante. Se tem uma coisa que deu certo, tem 2 coisas que deram certo nas nossas políticas. Formação de recursos humanos. O Brasil, sim, hoje é uma fonte de capital intelectual humano em semicondutores. Tanto é verdade que os presidentes de 2 das 10 melhores empresas do mundo, a Qualcomm e a Motorola, são brasileiros, ex-alunos da USP e da Unicamp. Então, isso significa que nós estamos tendo uma diáspora de cérebros em semicondutores. Eu estive na Europa, eu estive nos Estados Unidos, eu vou para a Ásia. O que eu mais encontro lá é brasileiro, e não é pouco. Numa recém-empresa que eu fui na Holanda, me encontrei com 20 brasileiros lá. Ou seja, talvez não faça nem sentido a gente investir o que a gente está investido em capital intelectual humano, porque esses garotos simplesmente vão para fora do país. Então, nós temos que investir em capital intelectual humano. Isso deu certo. Queria agradecer ao Henrique Miguel, estou vendo o Guilherme. Parece que tem um edital na rua para formação de mais cientistas, mais pesquisadores em chip. Se tem uma coisa que deu certo, foram as políticas de formação de recursos humanos, e quando deu errado, a universidade assumiu seu papel.
Então a gente continua formando aluno com ou sem dinheiro de políticas públicas. Porque um dos problemas que nós tivemos ao longo desta década foram políticas erráticas na área de semicondutor. Políticas oscilantes. E isso é um problema. Nós temos que trabalhar junto com o Congresso, junto com o deputado Vitor Lippe, criando política de Estado para isso. E nós temos que ter muito apoio do Legislativo para isso. Nós temos que investir em capital intelectual humano. Nós temos que investir em capital intelectual, patentes. Nós temos que flexibilizar. Eu pergunto para os senhores, acabei de acessar a internet. Nós estamos com 380 bi de dólar em reserva cambial. 380 bi para pagar juro. Estados Unidos, 52 bi. Europa, 18 bi. China agora acabou de jogar 40 bi. Por que eles estão jogando toda essa grana em semicondutores? Porque não vai adiantar ter reserva cambial. As economias vão morrer se não tiver chip. E essa percepção estratégica não caiu a ficha ainda no Brasil. Não caiu a ficha sobre o impacto que a indústria de semicondutores tem na segurança econômica do país. A gente fala de segurança alimentar, a gente fala de segurança estratégica, defesa. Nós não estamos falando nisso. O que nós estamos falando agora é sobre a segurança econômica desse país. Então, assim, não há free lunch. Se esses países estão investindo hoje, é porque eles estão comprando o futuro deles. Simples assim. Tá? Agora, lembra, semicondutor é hard. Demora tempo também. E nós não estamos sabendo aproveitar o nosso capital intelectual humano, nós não estamos sabendo aproveitar a nossa demanda, e não se esqueçam, a gente precisa, para fazer chip, junto com o Vietnã. Se a gente explorasse esse mercado, a gente anularia, deputado. Eu gostaria de colocar mais duas ideias fortes. A primeira é o papel das universidades nesse jogo. É um equívoco, por se tratar de hard rocket science, não imagina. As universidades têm um papel fundamental não só na formação de recurso humano, mas na cobertura de tecnologias finas. Eu realmente faço chips há 50 anos. Eu fiz chips durante a Guerra Fria. Lá na época eu era garoto, eu lembro que eu era em microprocessadores de alta performance. No dia seguinte, a USP assina um acordo com a ARM, um dos maiores provedores de propriedade intelectual para chip. Nós não estamos sendo embarcados pelos Estados Unidos. Caipiras. E, infelizmente, nós vamos ter que tomar um lado. O Brasil. E se a gente ficar isolado, nós vamos jogar dinheiro público pela janela. É isso daí. Em respeito ao tempo aqui, agradeço, desculpa ter passado do tempo. Muito obrigado.